gente. Então hoje a gente vai falar sobre esse livro chamado O Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov. Esse livro que eu não sei qual que vai ser a artimanha que eu vou fazer nesse vídeo para conseguir te convencer sobre a necessidade real de você ter esse livro aqui no seu currículo. Eu sei que eu falo isso de todos os bons livros que a gente conversa aqui no canal, mas de fato esse livro acabou se tornando um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira, só para vocês terem uma pequena noção. Principalmente porque você pode lê-lo através de diferentes prismas. Então, se você está procurando um livro só por diversão, aquele tipo de livro que vai te capturar no primeiro capítulo e que você só vai conseguir largá-lo depois de descobrir o que acontece com os personagens, é desse livro que a gente está falando. Mas trata-se também de uma literatura indispensável para compor o seu imaginário literário sobre o período da União Soviética e sobre o que de fato acontece quando um regime totalitário tenta promover algum tipo de engenharia social para mudar a natureza do homem. Então estamos conversando sobre isso aqui no canal desde que a gente comentou sobre o livro Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, mas principalmente quando a gente falou sobre esse livro chamado Sussurros, do Orlando Figes. Eu vivo recomendando, eu acho que todos os livros que a gente fala sobre o período soviético, eu acabo mencionando alguma coisa desse livro aqui. E é um livro que acabou de ser reeditado pela editora Record. Então ele estava fora de estoque, a gente só conseguia achar algumas edições aí a preço de ouro mesmo, R$500, R$600, edições de colecionadores. E finalmente a editora Record escutou o nosso choro e fez uma nova edição com essa capa bem bacana. E por que eu digo isso? Porque que essa aqui é uma literatura que vai compor o seu imaginário ali sobre o regime soviético? Porque o Bulgakov, como vocês devem imaginar, ele é um ucraniano, nascido ali no final do século XIX, e ele vai perpassar todos os eventos que aconteceram pós-Revolução Russa. Então, se você já viu o vídeo que a gente comentou sobre a fome vermelha da Anne Applebaum, você vai se lembrar exatamente o que aconteceu na Ucrânia, todas as coisas que a URSS promoveu ali dentro do território ucraniano, e principalmente considerando que, além de ser ucraniano, o Bulgakov vai lutar durante a Guerra Civil ao lado do Exército Branco. Então ele acaba se mudando para Moscou, ele acaba fazendo uma carreira dentro do Partido Comunista também, mas ele nunca vai deixar de ter aquele pezinho ali naquele sistema antigo. Ele não é uma das chamadas crianças de 1917, ele não é uma pessoa que nasce já dentro do regime soviético. Então ele experimenta como é a vida antes e vai escrever nesse livro aqui uma verdadeira sátira da sociedade soviética ali entre 1920 e 1940. Por que a gente não sabe com certeza quando que o livro se passa, mas principalmente a gente não tem certeza quando que o Bulgakov escreve esse livro? Porque a gente está falando de um período da União Soviética que vai passar da transição do governo do Lenin, pós-morte de Lenin, para o Stalin, e que o Orlando Figes vai chamar de a grande ruptura. Então a gente tem uma substituição da nova política econômica da ANEP pelo plano quinquenal, e a gente tem um aperto do regime ditatorial através das políticas promovidas pelo Stalin. Inclusive vai compreender ali antes do Bulgakov morrer aquele período do grande terror. Então ele falece em 1940 e os manuscritos que ele escreve, que vão fundar esse livro aqui, eles vão ser reescritos várias vezes, ele vai ter que queimar aqueles manuscritos para fugir da censura. E quem acaba reunindo esses manuscritos depois da morte do Bulgakov é a esposa dele. E o livro só é publicado depois de 1960. Então olha só a confusão que a gente está se metendo quando a gente está falando de países totalitários que estão censurando ali o que está sendo escrito. E essa edição que eu tenho aqui da editora 34, eles vão esclarecer ali na nota de tradução que eles traduzem direto do russo, mas que por causa dessa bagunça acabou terminando que tinha duas versões do mesmo livro. Então essa aqui é uma versão que corresponderia mais originalmente ao que os manuscritos diriam. Então assim, a gente espera que essa aqui seja de fato a versão final desse livro, que eu tenho certeza que vai acabar se tornando um clássico da literatura russa. O que tem aqui dentro? Então o Bulgakov ele vai se inspirar no clássico da literatura alemã, que é o Fausto, escrito pelo Goethe. Esse livro que eu não li, eu não tenho a capacidade cognitiva de ler ainda, é um livro extremamente difícil, mas que eu pretendo ler em algum momento da minha vida, a hora que eu deixar de ser menos bocó, mas que você não precisa ter lido para saber que a gente está falando ali de uma história que narra um pacto com o diabo. E só fazendo um parêntese aqui, mais do que inspirado na obra do Goethe, ele vai se inspirar na ópera que vai ser inspirada em Fausto. E por que eu quero fazer essa ressalva? Porque à medida que eu ia ler nesse livro, eu ia percebendo que o livro foi escrito mais ou menos como uma ópera.
Então sempre fica uma musiquinha clássica ali de fundo. E já perceberam que nas sinfonias, as sinfonias começam devagar, assim, a maior parte delas. E aí, de repente, vai escalonando e entra vários instrumentos. E aí tem, tipo, um momento em que tudo tá super bagunçado. Volta, assim, no início, mas não volta ao início calmo que era ali o original. E é exatamente como a narrativa se desenvolve. O Bulgakov vai narrar a chegada do diabo em pessoa em Moscou, na década de 20. Então, assim, imagine que o diabo tá lá em algum lugar que eu não sei onde que ele estava antes de chegar em Moscou. E ele escuta falar que em determinado lugar da humanidade, do globo, as pessoas haviam conseguido mudar a natureza humana. Porque era isso que dizia a propaganda soviética, que ali estava sendo construída uma sociedade na qual você conseguiria desvincular todos aqueles vícios horríveis que existem na natureza humana, principalmente o vício do egoísmo, e aquelas pessoas ali passavam a viver em prol da coletividade, elas não pensavam mais só nelas mesmas, elas acabavam pensando mais nos outros e tudo. Todo aquele ideal do homem soviético, todo aquele ideal de uma nova sociedade igualitária. O diabo escuta isso, e sendo o diabo a pessoa que ele é, né, sendo o diabo uma pessoa muito acostumada a conviver com os seres humanos, ele fica meio desconfiado de que isso realmente aconteceu e acaba desembarcando ali em Moscou. Por que Moscou especificamente? Por que o Bulgakov não escolheu São Petersburgo ou qualquer outra cidade? Porque o Moscou, e isso quem vai esclarecer pra gente é o Orlando Figes aqui, Moscou vai ser a menina dos olhos de ouro de Stalin. Então, além de tentar promover uma engenharia social, além de tentar eliminar a existência da vida privada e fazer com que as pessoas vivessem uma vida pública, e você vai fazer isso de várias formas, né? Minando a família, minando a igreja, minando todas aquelas instituições chamadas de burguesas anteriores, você também promove uma engenharia civil clássica soviética. Então nós temos uma arquitetura típica soviética, e esse modelo de arquitetura que vai promover a coletividade, ele vai ser muito expressado através de Moscou. Então Moscou vai ser a vitrine do Ocidente. Inclusive, o Metropole, que é o hotel em que os jornalistas internacionais ficavam para servir de vitrine ali, para voltar com historinhas bonitinhas sobre o que era a URSS, vai ficar em Moscou. Então assim, ele não desembarca em Moscou à toa. E mais do que isso, ele não desembarca em qualquer lugar de Moscou. As primeiras pessoas que ele encontra e que ele vai conversar são pessoas que fazem parte da classe chamada de literatos. O que era essa classe? A propaganda soviética era um dos instrumentos mais indispensáveis para a formação desse homem soviético e para a formação dessa nova comunidade. Então, Stalin, principalmente, e aí por isso que eu acredito que o Bulgakov já escreve isso pensando em um período stalinista, ele vai utilizar a propaganda soviética para promover todos os fins que ele gostaria que fossem promovidos. Ele vai elevar uma determinada classe de pessoas a praticamente uma nova burguesia ou uma nova nobreza. Essa classe era a classe dos literatos, que era composta de jornalistas, de escritores, de músicos, toda aquela classe de pessoas que está responsável por fomentar a cultura, por produzir a cultura. Stalin tinha essa consciência de que você precisava controlar a cultura para conseguir controlar o povo. E para ter essas pessoas embaixo da asa dele, o Stalin vai dar vários tipos de regalias para elas. Então você tem ali uma classe social realmente muito distinta. Comparativamente ao que estava vivenciando o resto do povo soviético, esse pessoal vivia num luxo absurdo, então eles tinham acesso, por exemplo, à comida, coisa que grande parte do povo soviético não tinha. Eles tinham acesso a produtos importados, enfim, você cria ali uma nova casta. E essa nova casta, ela era vendida, obviamente, como sendo ali o ideal do homem soviético, o ideal do homem do partido, daquela pessoa que era realmente comunista e que vivia em prol do partido. Então é nesse contexto ali que o diabo vai desembarcar para tentar descobrir se o que a propaganda que ele escutou realmente tinha acontecido. E ele vai, de uma forma muito perspicaz, ir desnudando essa máscara que era construída do tal homem soviético. Quem conta isso pra gente é o Orlando Figes, mas também o próprio Alexander Solzhenitsyn, que esse tipo de sociedade, esse tipo de coisa que foi construída lá na URSS, obrigava as pessoas a vestirem máscaras. Inclusive, o nome do livro é Sussurros, exatamente porque as pessoas eram obrigadas a conversar sussurrando sobre o que elas realmente acreditavam, inclusive dentro das próprias casas.
já que as crianças eram criadas aos moldes soviéticos, elas eram ensinadas a propaganda soviética dentro das escolas, e nem os próprios filhos poderiam ser confiáveis, os filhos poderiam trair os pais. Então, essa sociedade foi criada com base na mentira. Então, as pessoas vestiam máscaras, assim, de que eram pessoas extremamente conformadas com o partido e tudo. Elas vestiam essas máscaras e iam para as ruas. E o diabo vai conseguindo tirar essas máscaras uma por uma dentro dessa classe ali de literatos. E aí você descobre que não tem ninguém vivendo em prol da comunidade, não. Na verdade, o ser humano continua tão ruim quanto era ali no sistema capitalista, e às vezes até pior, porque você cria determinados tipos de incentivo dentro de uma burocracia estatal super complicada e super desagradável mesmo, que vai fazer com que, por exemplo, quando um dos literatos morre aqui logo no início do livro, ele morre de uma forma horrível, e antes mesmo que haja o funeral do cara, as pessoas já começam a brigar, a se degladiar para saber com quem vai ficar o apartamento. Então essa questão da habitação também é uma coisa muito explorada. Ele fala aqui o tempo inteiro que as pessoas estavam brigando porque elas queriam ter um lugar onde morar. E não é que esse apartamento desse literato era uma coisa surreal, não, uma cobertura, um negócio assim muito chique. Era um apartamento em que ele tinha um quarto e que ele dividia o outro quarto com outra pessoa, mas pelo menos ele tinha um quarto, ele não morava num quarto com 10 pessoas. Tanto que, em determinado ponto, o Stalin foi obrigado a instituir um sistema de passaportes. Esse sistema garantia que somente pessoas autorizadas poderiam morar nas grandes metrópoles, tipo Moscou. Esse sistema de passaportes é mostrado o tempo inteiro aqui, então o tempo inteiro as pessoas são obrigadas a mostrar que tem o passaporte para que elas estejam ali. Como eu disse, essa questão habitacional é o tempo inteiro cutucada pelo Bulgakov, e em determinada altura do livro, o diabo ele vai fazer uma peça teatral. Nessa peça teatral, o objetivo dele é, através das diabretes, né, que ele vai promover ali, demonstrar que aquilo ali era realmente só uma máscara, que as pessoas continuavam sendo extremamente egoístas. As pessoas são como as outras, gostam de dinheiro, mas isso sempre houve. A humanidade gosta de dinheiro, não importa do que ele é feito, de couro, de papel, de bronze ou de ouro. Bem, são levianos, bem, e daí? Às vezes a misericórdia toca-lhes o coração. São gente comum. No geral, lembram os de antes. Lembram os homens que não eram soviéticos, né? Sem ter passado pela propaganda e pela construção do homem soviético. Só que a questão habitacional os estragou. E você vai conseguir entender todas as cutucadas que existem aqui, todos os amargos relacionados à sociedade soviética, se você já tiver lido Os Sussurros do Orlando Figes. Então, se você quiser ler pela diversão, vale também, mas vai passar muita coisa despercebida, assim como eu tenho certeza que passou muita referência a Fausto e muita referência a Goethe aqui despercebida porque eu ainda não li. Mas se você tiver lido Os Sussurros do Orlando Figes antes, você vai conseguir perceber como que essa engenharia social vai sendo explorada dentro do Mestre e Margarida. E a primeira coisa que o diabo descobre a hora que chega em Moscou é que esses literatos, eles não tinham o menor pudor em falar que eles não acreditavam em Deus. Então eles se declaravam ateus mesmo e falavam que naquela sociedade ali a gente já tinha evoluído para um nível mais alto da alma humana, e nessa evolução você deixaria de acreditar em Deus e você colocaria a sua fé na ciência. Isso está bem no início do livro. E o que o Orlando Figes esclarece aqui pra gente nos Sussurros é que os bolcheviques rejeitavam a ideia de uma moralidade abstrata ou cristã por serem formas de opressão burguesa. Na verdade, era um sistema no qual todas as questões morais estavam subordinadas às necessidades da revolução. Moralidade, escreveu um teórico do partido em 1924, é o que ajuda o proletário na luta de classes. Imoralidade é tudo aquilo que prejudica. Essa suposta inexistência de Deus, essa suposta ausência de moralidade na sociedade, vai ser outra coisa muito bem explorada pelo diabo aqui. Ele vai acabar concluindo que no final das contas não é bem assim não, tá? Enfim, a recomendação é extremamente importante. Esse livro aqui, se você tá seguindo aqui no canal com a gente, se você tá seguindo essa discussão que nós estamos fazendo desde o início, desde o Caminho da Servidão do Hayek,
não deixe de colocar essa literatura no seu currículo para além dos livros de filosofia política. Eu vivo reforçando isso, porque vai ficar meio que no meio do caminho. Quando você lê Os Sussurros do Orlando Figes, você já tem uma noção melhor do que é essa materialização do ideal marxista, mas ainda assim aqui você vai ter uma análise muito mais histórica e jornalística, ainda que você tenha isso feito a partir da perspectiva das famílias que foram afetadas por esse regime. Lendo O Mestre e a Margarida, aí sim você vai ter ali aquela crítica bem perspicaz, bem incisiva sobre o que essa sociedade havia se tornado e, enfim, é um complemento bem parecido com o que faz o 1984, apesar dos livros serem completamente diferentes, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.